principalmente no livro Palavras e as Coisas, que, claro, ele está escrevendo numa outra época, né, e que, obviamente, tinha um desenvolvimento de uma série de questões de antropologia muito ainda preliminar e que muita coisa foi escrita depois e se resolveu, inclusive, depois, uma série de questões. Mas o ponto principal é que o Foucault, assim como o Derrida, assim como o Deleuze, né, esses filósofos da diferença, eles vão olhar para essas ciências, as ciências sociais, sociologia, antropologia, e vão ver nessas ciências como a exaltação do modelo epistêmico do Ocidente, a exaltação da razão, a exaltação do endeusamento da figura do homem, né, dessa figura, desse duplo transcendental, mítico que o Ocidente constrói, né, dessa imposição de um modelo de sujeito, um modelo de eu em relação ao outro, que eu utilizo, por exemplo, dos meus trabalhos diretamente, porque o modelo da etnografia é um eu exaltado e construído e pedagogizado nas universidades que produz esse sujeito, né, masculino ou feminino ou trans ou seja o que for, de qualquer tipo de identidade, que se adequa perfeitamente à imagem do antropólogo, da antropóloga, do antropólogo. E essa imagem, com todas as histórias, com todas as né, referências e repertórios que a gente lê das histórias de todos os anos antropólogos e antropólogas, que a gente vai pôr em operação, né, numa espécie de, ao mesmo tempo, de imitação, ou numa espécie de tentativa de crítica e aí produção do seu reverso, né? Então eu vou criticar o Malinowski, então vou fazer tudo ao contrário do que o Malinowski fez, mas a minha referência ainda é o Malinowski. É um sujeito exaltado no seu ego, exaltado na sua transcendência toda, que consegue se deslocar do seu ponto de vista e alcança o ponto de vista do outro, que tem a capacidade de deslocamento da sua mente. Então, essa é uma série de pressupostos que estão baseadas na construção do homem, né? E a construção do homem é a grande figura do Ocidente, a figura da modernidade. Então, por isso que essa crítica Foucaultiana, e que o Derrida também faz, e que o Deleuze também faz, é essa crítica de uma ciência firmada nesse pressuposto, nesse dogma, no dogma do Ocidente, que é o eu, né, o ego, né, o grande, né, somos uma sociedade individualista, no grande, né, da grande estátua, né, sei lá, no grande, na grande arquitetura desse sujeito transcendental que é a base da nossa sociedade, é primeiro o indivíduo, depois a sociedade. E se você não critica esse pressuposto, e critica radicalmente esse pressuposto, você nunca vai atingir, de fato, outras possibilidades de ser sujeito, de individuar-se, de viver em coletivo. Nunca. Né? E aí, por isso que tanto Derrida quanto Foucault criticam e atacam, e ainda continuam tendo razão, quando dizem que a antropologia, mesmo que faça esse exercício de deslocamento em direção ao outro, relativize, faça toda, né, as suas mais inúmeras e super interessantes reviravoltas conceituais e filosóficas, volta ao eu quando a gente vai lá escrever nosso TCC, a nossa dissertação, a nossa tese, quando nós vamos aqui, como eu, como estou como professor, ensinando estudantes a fazerem pesquisa, né, quando a gente não está aprendendo isso em comunidade, quando a gente está aprendendo isso na, né, exaltação de uma grande história individual, a gente está exaltando essa figura mítica do sujeito transcendental, né, desse duplo transcendental que é o eu, né, o eu o eu freudiano, né, o eu de um ego, né, de um sujeito autocentrado. Então, em rasas palavras, Foucault, Derrida, todos esses estão chamando a antropologia de doente, né, de forma doentia e sistemática e irredutível de etnocêntrica. Nunca vai deixar de ser etnocêntrica, porque nunca
se desvencilha desse pressuposto central que é o eu, né? O nós, né? Eu, vocês, né? Nós não, porque não tem sentimento de coletividade, é um sujeito. E aí a gente vai para a educação, porque esse é um modelo institucional da academia, esse é o modelo que é ensinado para os adolescentes, para as crianças, da forma como eles vão um dia ser profissionais, inclusive, como eles vão ser incitados a entrar na universidade e vão produzir, talvez serem pesquisadores e pesquisadoras geniais, e vão ter carreiras geniais, brilhantes, e vão se destacar, e vão ser um dos heróis da antropologia, né? Vão ser uma desses consagrados, vão ser esses autores que a gente endeusa, né? E aí você vai ser um vencedor, um bem-sucedido, sendo que o resto, a ralé, os que não mereceram, vão ser esquecidos, vão para a vala da história, que, né, geralmente é o todos nós, né? Raramente estamos dentro desses consagrados.